O que aconteceu com os vilões no final de No Way Home quando eles foram enviados para seus universos? Será que eles morreram? O futuro do universo deles vai ser diferente do que vimos no original, em Espetacular 1 e 2 e na trilogia do Tobey? Bom, é isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então já chega nesse vídeo deixando seu like, se inscreve aqui no canal se por acaso for sua primeira vez aqui. E se liga que a frase-chave desse vídeo de hoje para vocês comentarem aqui embaixo e elaborarem comentários bem divertidos vai ser: o Homem-Aranha pode sair para brincar? O Homem-Aranha pode sair para brincar. Vocês que comentarem isso aqui embaixo, vou tentar deixar pra vocês o máximo de coraçãozinho que eu conseguir, demorou? Mas e aí, já fizeram isso? Então agora bora pro vídeo. Em Spider-Man No Way Home temos a trama dos vilões de outros universos chegando e o nosso querido Peter Parker do Tom Holland tendo que curar cada um deles para dar uma segunda chance para esses vilões quando eles voltarem pros seus universos. Caso contrário, né, eles voltariam pros seus universos e acabariam sendo mortos pelo Homem-Aranha. Como o próprio Doutor Estranho disse, esse seria o destino deles. No final de Sem Volta Pra Casa, vemos que os Homens-Aranhas de Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland conseguem ajudar todos os vilões e após o Peter 1 pedir ajuda do Doutor Estranho para apagar a mente das pessoas quem é o Peter Parker, vemos todos os vilões voltando para seus universos. Só que o que foi que aconteceu com esses vilões quando eles voltaram para o universo deles? E bom, nerdzada, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre o momento em que esses vilões foram tirados e os momentos em que eles vão voltar para os seus universos. E bom, pelo menos uma dessas respostas é dada pra gente em Spider-Man No Way Home, que é o momento em que esses vilões foram tirados de seus universos. Então vamos começar, né, pelo primeiro vilão que chegou no CM, que no caso foi o Lagarto. Vai todo mundo virar lagarto dessa desgraça! Depois que o Doutor Estranho realizou o feitiço para ajudar o Peter, ele percebe que alguns seres de outros universos vieram para o CM. Sendo assim, ele seguiu até os esgotos de Nova York e encontrou o Lagarto. Tá, mas agora vamos pensar um pouquinho, qual foi a última vez que a gente viu o Lagarto dentro do esgoto? Pois é, foi lá naquela batalha em Espetacular 1, na qual ele estava lutando contra o Homem-Aranha do Andrew. Ou seja, podemos presumir que foi desse momento que o Lagarto foi tirado do seu universo, durante a luta contra o Andrew nos esgotos em Espetacular 1. Indo agora pro Dr. Octopus, a gente tem uma frase no filme, né, que é falada pelo próprio Otto Octavius quando ele tá conversando com os outros vilões, que dá muito bem pra entender qual foi o momento que ele foi tirado do seu universo, que foi o momento em que ele estava segurando o Homem-Aranha do Tobey pela garganta. E lembrando do local onde ficava o reator de fusão do Dr. Octopus, a gente vê que ficava bem no meio de um rio. E se a gente prestar bastante atenção na batalha na ponte em No Way Home, a gente percebe que tem um rio lá embaixo. Então foi desse momento que o Dr. Octopus saiu do seu universo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Já no caso do Norman, a gente vê que ele chega também na batalha na ponte na qual o Dr. Octopus estava. E o momento que temos uma batalha do Duende Verde contra o Homem-Aranha em outro universo é lá em Homem-Aranha 1, quando o Duende Verde sequestra a Mary Jane e faz o Peter escolher entre salvar ela ou salvar outras pessoas inocentes. Já o Electro, ele retorna no momento da sua morte lá em Espetacular 2, quando ele está absorvendo um máximo de energia e estava prestes a virar energia pura durante a batalha na usina elétrica. E adivinha só qual é o local onde ele aparece no UCM? Pois é, em uma usina elétrica. Já o caso do Homem-Aranha, pessoal, pô, é o mais simples de todos. Ele simplesmente voltou depois dos acontecimentos de Homem-Aranha 3. Simples assim. Simples assim. Só que aí que tá, né, pessoal? Em No Way Home a gente vê, pô, toda a história dos vilões indo ser curados e tudo mais. Só que a gente tem um grande problema quando esses vilões curados voltam para os seus universos. Principalmente no caso do Electro e do Dr. Octopus. Desculpa, amigo, tem um problema. Primeiro, pessoal, vamos lembrar que o Electro ele estava absorvendo uma quantidade absurda de energia quando ele saiu do seu universo. Então, se ele voltar exatamente pro ponto da onde ele foi tirado, isso significa que quando ele voltar pro universo de Espetacular, o cara vai ser simplesmente torrado devido a tanta energia que ele vai estar absorvendo. Mas se isso não acontecer, a gente pode dizer que ele vai ficar no mínimo aleijado por causa da altura que ele estava. E ele não tem mais superpoderes, ou seja, quando ele voltar, ele vai simplesmente cair, ele não consegue mais voar. Então, né, pessoal, de duas uma, né? Ou o Electro ele vai voltar pro universo e vai despencar no chão e o Andrew vai ter que salvar ele, né, antes dele cair. E, né, a gente já sabe que o Andrew não é tão bom nisso, né? Ai, que maldade, cara. Isso não se faz. Ou quando o Electro voltar, ele vai simplesmente ser torrado quando ele voltar pro universo do Espetacular. Ah, e os acontecimentos daquele universo, eles não iam mudar tanto não. O Electro morrendo ou não, ainda faria com que o Duende Verde aparecesse e matasse a Gwen. Afinal, o Harry só chega na batalha final quando o Electro é derrotado. Já no caso do Dr. Octopus, pessoal, é um caso um pouquinho mais complicado, porque a gente pode dizer que basicamente esse cara tá sentenciado à morte. Se ele voltar do ponto que ele partiu, isso significa que o reator de fusão ainda está ativo e não pode ser parado.
reativo. E como ele é o único que pode afundar o reator no rio, isso significa que no final das contas ele vai acabar morrendo. Isso se ele conseguir afundar o reator. Afinal, o Duende Verde em No Way Home cortou um dos seus tentáculos, ou seja, ele vai ter mais dificuldade ainda em afundar o reator. Talvez ele até precise da ajuda do Homem-Aranha do Tobey para conseguir afundar o reator. Só que me diz, se o Tobey for afundar o reator, quem é que vai tirar a Mary Jane daquele local? Você vai morrer. Sendo assim, pessoal, a gente tem 3 teorias do que pode acontecer nesse universo na qual o Dr. Octopus acaba voltando curado e sem um dos tentáculos. A primeira delas é que o Dr. Octopus tenta afundar o reator sozinho, só que ele não consegue e, consequentemente, metade de Nova York é destruída. A outra é que o Tobey e o Dr. Octopus juntos conseguem afundar o reator, só que os dois não saem vivos. E a outra é que o Homem-Aranha do Tobey e o Dr. Octopus conseguem afundar o reator, só que como não tem ninguém para tirar a Mary Jane daquele local, ela acaba morrendo. Não interessa, não ligo, não tô nem aí. Pois é, né? Pelo visto, esse universo do Dr. Octopus na qual ele volta curado, ele não é tão bonito não. Entretanto, pessoal, a gente pode dizer que o universo na qual o Duende Verde voltou curado, pô, esse sim tá a mil maravilhas. Com o Norman Osborn voltando curado naquela batalha na ponte em Homem-Aranha 1, o Peter poderia simplesmente chegar até ele e conversar. O Norman, obviamente, explicaria toda a situação e, consequentemente, o Norman não iria morrer empalado pelo planador no final de Homem-Aranha 1. Ou seja, pessoal, o Norman voltaria pra casa e viveria sua vida normalmente. Norman voltaria pra casa e viveria sua vida normalmente. O Harry, ele não teria ódio do Homem-Aranha. Tá querendo paz, é? Vai, igreja. E talvez até mesmo a gente não teria nem mesmo o Otto Octavius se transformando no Dr. Octopus. Afinal, com o Norman no controle da Oscorp, será que ele realmente iria querer investir em fusão nuclear? Bom, a gente não sabe. Bom, se ele não quisesse, isso significa que o Triton nunca chegaria nas mãos do Otto e ele nunca se transformaria em um vilão. Já no caso do Lagarto, pessoal, ele simplesmente voltaria à forma de Dr. Connors lá nos esgotos de Nova York e nada dos acontecimentos após essa batalha aconteceriam. E o Homem-Aranha, como eu disse, cara, é o mais simples de todos. Ele voltaria para o seu universo após os acontecimentos de Homem-Aranha 3, só que agora sem poderes, e ficaria vivendo a vida dele numa boa, tranquilo. É claro que vale ressaltar, pessoal, uma frase que o próprio Doutor Estranho disse: o multiverso é um conceito amplo e que conhecemos assustadoramente pouco. Ou seja, talvez os vilões não tenham voltado para os seus universos exatamente do ponto que eles foram tirados. Talvez todos voltaram para os seus universos e foram parar na Ilha da Estátua da Liberdade, que foi o último local que eles estavam lá em No Way Home. Essas linhas do tempo são tão confusas. Mas independente disso, pessoal, o Doutor Estranho já disse: no cálculo do multiverso, o sacrifício desses vilões significa infinitamente mais do que a vida deles. Se eles tiverem que morrer, vão morrer. E quem disse que isso é problema meu? Lembrando, pessoal, que tudo isso é apenas uma teoria, então ela pode ou não pode estar correta, demorou? E outra, eu quero saber de vocês, eu quero saber a sua teoria do que pode ter rolado com esses vilões quando eles voltaram pro universo deles. Então comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever aqui no canal caso seja a sua primeira vez aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!